Durante o período de Sfirat HaOmer, nós temos um trabalho espiritual que consiste em Tikkun HaMidot, retificar, consertar os nossos traços de caráter, nossas midot, nossos sentimentos, nossas emoções. Existem 7 midot, 7 atributos emocionais, 7 poderes sentimentais na nossa alma que são derivados das sefirot, dos atributos divinos supremos, e existem 7 combinações em cada um. Portanto, cada um dos 49 dias de Sfirat HaOmer, nós temos um aspecto de Tikkun HaMidot para elaborar, para aperfeiçoar, buscando o aprimoramento do nosso caráter, procurando nos tornar pessoas melhores. A palavra Hod vem de Hodá. Hodá, em hebraico, Modim Anachnu Lach. Hodá tem 2 significados que na realidade estão conectados, associados. Lehodot significa agradecer, mas Lehodot também significa reconhecer. Modim Chachamim le Rabbi Eliezer. Chachamim, eles reconhecem a opinião, por exemplo, do Rabbi Eliezer, etc. Então, Modim é uma forma de reconhecimento. Interessante que em português também reconhecimento significa também agradecimento ou gratidão, expressar reconhecimento. Mas uma coisa é reconhecer até no sentido de admitir, se não concordar, mas pelo menos reconhecer a validade da opinião, do parecer do outro, etc. Então, Hod vem de reconhecimento e agradecimento. Chesed é bondade, e bondade é a fonte de amor. Isso é muito importante nesse período de Sfirat HaOmer, porque sobre esse período do calendário, na realidade, nós temos uma questão fundamental. Nós sabemos que todos os nossos Moadim, todas as datas importantes do nosso calendário estão associadas a eventos que impactaram todo o Am Israel. Então, Pesach, quando todo o povo saiu do Egito, Shavuot, quando todo o povo recebeu a Torá, e assim por diante. Nós temos 2 períodos de luto no nosso calendário. Então, tem aquele período das 3 semanas, Shalosh de Puranuta, 3 semanas que marcam tragédias e desgraças, começando com Shiva Asar Betamuz, quando o inimigo rompeu a muralha de Jerusalém, invadindo a cidade santa. Isso iria culminar 3 semanas depois com a data fatídica de Tisha B'Av, quando o Beit HaMikdash é invadido, é profanado, é destruído e depois incendiado. Então, nós entendemos por que essas 3 semanas são um período nacional de luto, com Minhagei Avelut, não se faz casamentos, não se escuta música, não se promovem festas e assim por diante. Porque esse luto é um luto nacional que afeta todos nós, a destruição do Beit HaMikdash, o Galut que veio em seguida, quase 2000 anos de Galut, etc., com todos os seus sofrimentos. Pergunta que se faz, por que as semanas de Sfirat HaOmer é um período de Avelut também? Então todos nós sabemos que nesse período faleceram 24 mil discípulos de Rabbi Akiva. Sem dúvida isso é uma tragédia. Mas aparentemente, poderia-se insistir e se perguntar, aparentemente isso é uma coisa pontual. Rabbi Akiva, um dos maiores sábios de todas as épocas, 24 mil alunos e faleceram num curto espaço de tempo, mas isso é um evento específico. Lamentavelmente, no decorrer da história, no período de Inquisição, durante os pogroms, tinham pogroms onde dezenas de milhares de Yehudim eram mortos em um dia só, sinagogas incendiadas, já nem vamos falar do Holocausto e outras tragédias que tivemos, e que não ficaram marcadas como dias ou períodos de luto durante séculos em todo o calendário. Por que justamente esse período de Sfirat HaOmer, ligado com uma pessoa específica, Rabbi Akiva, e os seus discípulos, por que isso? Ocorreu uma tragédia lá, 24 mil discípulos faleceram, mas por que isso é marcado eternamente como um luto nacional, geral, de todo o Am Israel? Então, quem sabe a explicação que a gente pode dar para isso é que na realidade isso não é um problema específico só de Rabbi Akiva e seus discípulos. Em primeiro lugar, quem são os discípulos de Rabbi Akiva? Pessoas da envergadura de Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar.
que esteve entre aqueles que não faleceram. Mas aqui a grande tragédia consiste justamente nisso, que eram pessoas que estudavam Torá, pessoas sábias, pessoas eruditas, conhecedoras, pessoas praticantes, Yehudim, Haredim, que estudavam e conheciam e praticavam, mas mesmo assim todos nós sabemos o que aconteceu entre eles. Lo nahagu kavod ze bazeh. Apesar de estarem estudando Torá, apesar de terem um mestre da envergadura de Rabi Akiva, que dizia ve'ahavta lereacha kamocha ze klal gadol batorá, que a grande regra da Torá é amar o próximo, e mesmo assim aconteceu essa tragédia entre eles. A tragédia é antes da morte, shelo nahagu kavod ze bazeh, aprendendo Torá, estudando Torá, cumprindo mitzvot ao mesmo tempo, sem saber tolerar o outro, sem saber reconhecer o outro, sem conseguir admitir a legitimidade na visão, na opinião do outro. E essa é a grande tragédia. E nós sabemos que, na verdade, o Beit HaMikdash foi destruído por causa de Sinat Chinam, de ódio gratuito. A destruição do Beit HaMikdash não começou em Shiva Asar Betamuz, quando se rompeu a muralha de Yerushalayim. Ela não culminou em Tisha B'Av, quando se invadiu e se incendiou o templo. A destruição do nosso Beit HaMikdash, que isso, na verdade, é algo marcante para todas as gerações, ela começa quando entre nós não há Avat Israel, quando há Sinat Chinam, ódio gratuito, quando cada um tem a sua linha, tem a sua conduta, tem o seu mestre, etc. E possel dá ilegitimidade ao outro, não aceita o outro, não sabe lehodot, não sabe reconhecer, não sabe admitir e muito menos reconhecer. Hod shebechesed significa saber admitir, saber reconhecer, saber agradecer. E essa é a mensagem essencial, Sfirat HaOmer, que nós temos que encher os nossos corações de Hod, Lehodot, e de Chesed, de bondade, de amor, e com isso, Bezrat Hashem, com Avat Chinam, muito em breve, esse período vai deixar de ser um período de luto, nós já vamos poder recepcionar Mashiach Tzidkeinu e ter o Beit HaMikdash reconstruído, Bimera B'Yameinu Bekarov Mamash. Chesed, Chesed Shebechesed.